Se você veio do canal Senhor do Tempo, você provavelmente deve ter percebido o quanto que eu gosto desses filmes. Mesmo que Avatar não seja nem de longe o nicho que dá mais views, eu insisto em fazer vídeos sobre esses filmes, tentando mostrar neles a minha perspectiva e às vezes fazer as pessoas entenderem algumas coisas que não ficaram tão claras quanto deveriam ter ficado. E só pra deixar claro, nesse vídeo eu não vou perder meu tempo explicando por que ficar comparando o filme com outras obras como uma forma de diminuir ele não faz sentido. Para isso, eu recomendo ferozmente que você assista o vídeo do canal Local Script Man, que explica muito bem esse ponto e muito mais. A partir do vídeo onde ele explica como o roteiro do filme é totalmente fluido e fechado, é simplesmente genial. Inclusive, esse meu vídeo tem uma forte influência nos argumentos que são dados por ele, então eu deixo aqui meus devidos créditos, não só a ele, mas também aos canais Filmspeak e The Angry Hippie, que me deram a inspiração necessária para construir o roteiro desse vídeo. Eu sei que Avatar não é um filme perfeito, mas definitivamente é um filme bom. Avatar tem uma construção de mundo tão complexa e bonita e bem executada que muita gente, depois de ter visto o filme, se sentiu triste e depressivo, gerando um fenômeno chamado Síndrome de Depressão pós-Avatar. As pessoas estavam tão encantadas pela beleza de Pandora que quando se viram de novo na sua vida miserável e desconectada da natureza que o mundo capitalista moderno tem, se sentiram profundamente tristes e desejando viver como os Na'vi, com relatos até de pessoas que tiveram um pensamento sobre não viver na esperança de irem para algum lugar parecido com Pandora depois de irem dessa para melhor. E eu, sendo uma pessoa que mergulhou muito fundo na escassa fanbase de Avatar, talvez até fundo demais, vi esse fenômeno reaparecer com muita força recentemente depois da estreia do segundo filme, principalmente no TikTok, entre jovens que já têm uma tendência a rejeitar o mundo real e procurar escapismos em algum lugar, seja em realidades desejadas de Harry Potter, Percy Jackson ou Pandora. Recentemente eu saí numa viagem e durante as 8 horas de volta dentro de um ônibus eu me dediquei à pergunta: por que Avatar faz isso com as pessoas? Por que elas se sentem assim? Por que Avatar é tão bom a esse ponto? Mas espera aí, se é tão bom assim, se é a maior bilheteria da história do cinema, cadê todo mundo? Cadê os cosplay em evento? Cadê a Pandora Con? Cadê as contas de fã no Facebook? Cadê as fanfic? Cadê as milhões de teorias pela internet? Olha, eu não tô dizendo que essas coisas não existem. Elas existem. Só que elas são muito menores do que poderiam e deveriam ser, considerando que estamos falando da maior bilheteria do cinema da história da humanidade. Só existe uma fanpage brasileira grande de Avatar no Instagram. O Reddit de Avatar é 10 vezes menor do que o Reddit de Harry Potter. As comunidades de Avatar no Amino são muito pequenas. E isso são só exemplos da estranha falta de fãs de Avatar. Algo muito bem apontado no vídeo do Daniel Fernandes. Avatar não só tem uma falta de fãs, como tem o extremo oposto das pessoas que simplesmente odeiam um filme de graça. E se você for tentar debater realmente com essas pessoas e perguntar por que Avatar é tão ruim, nenhuma delas vai ter um argumento realmente racional que não seja baseado na velha história de Pocahontas e Dança com Lobos, ou então, o roteiro é simples, os personagens são rasos, é só um filme caro de CGI, é só propaganda ambiental. Bem, adivinha, meu amigo, nem toda história precisa ter um nível de complexidade dark. Um filme pode ter uma proposta simples e ainda assim ser um filme extraordinário. Simplicidade não significa uma qualidade ruim e complexidade não significa uma boa qualidade. Mas, se existe uma coisa que as pessoas se enganam redondamente, é afirmar que Avatar tem um roteiro raso e simples. Avatar é tudo menos simples. Vem aqui. Pega na minha mão. Vem comigo que eu vou te mostrar como esse filme pode ser muito mais profundo do que você imaginava. No começo do filme, conhecemos Jake, um ex-fuzileiro do ano de 2148 de 22 anos de idade. E eu sei que você pode pensar que esse cara parece muito velho para ter 22 anos de idade, mas infelizmente é o que acontece quando as pessoas vão pra guerra. Não sabemos exatamente quais os países estão em guerra, mas a gente sabe que o Jake serviu na Venezuela. Eu olhei a sua ficha, cabo. Venezuela é um lugarzinho barra pesada. E foi servindo aos fuzileiros que ele perdeu os movimentos das pernas em algum acidente. Depois de ser expulso de um bar por entrar numa briga tentando defender um estranho, ele é abordado por 2 caras que parecem de alguma corporação que vieram atrás de Jake por causa do irmão gêmeo dele. Tommy,
que morreu. E morreu. Tommy era um cientista que fazia parte do programa Avatar. Aqui eu quero tirar um momento para enfatizar o quão único é o programa Avatar na ficção científica. Os humanos, ao mesmo tempo que querem explorar os recursos de Pandora, também precisam fazer pesquisas para conhecer mais sobre o planeta. A floresta pode ser perigosa demais para humanos que estão começando a explorar lugares novos, então a solução mais óbvia seria utilizar robôs. Mas a gente vê o nível que tem a tecnologia dos robôs desse filme. Aparentemente nesse mundo eles não têm a solução mais prática e clichê de fazer um robô que faz todos os trabalhos humanos sendo uma cópia perfeita de um humano, que no caso seria um androide. Então, se nesse universo não tem esse tipo de robô, qual seria a solução para isso? Apelar para biologia. Você não precisa gastar tempo e dinheiro construindo um robô humanoide perfeito quando você pode simplesmente fazer um crescer. E ao invés de um piloto atrás de um monitor e uma cadeira com controles na mão ou um óculos VR, a gente tem uma máquina de conexão neural que conecta diretamente o cérebro do controlador com o cérebro e o sistema nervoso do Avatar, tornando assim possível que não só ele veja o mundo, mas também sinta absolutamente tudo que o Avatar sente, tendo assim um controle bem mais preciso para, por exemplo, operar aparelhos científicos. O sistema já usou o Jake e depois descartou ele quando ele se tornou inútil, fazendo ele virar um bêbado que aparentemente perdeu o sentido da vida. E agora, mais uma vez, o sistema precisa do que sobrou do corpo e da mente do Jake só porque seria um desperdício de um corpo de Avatar de milhões de dólares. E não é uma figura de linguagem, é literalmente falado que eles só querem usar o Jake. Um fuzileiro dá pra gente usar. E esse conceito cai como uma luva em toda a trama do filme. A Neytiri nunca teria tido uma conexão tão profunda com o Jake e nem teria se apaixonado por ele se ele fosse simplesmente um pedaço de carne rosa com metade do tamanho dela. E o Jake, por sua vez, nunca teria se apaixonado por ela e pela floresta se ele não tivesse experienciando Pandora da mesma forma que um nativo estaria. E mesmo esse sendo um conceito criado exclusivamente para servir a trama do filme, eu nunca vi nada parecido em outras produções. Eu sou um grande fã de ficção científica e essa paixão por sci-fi começou com Avatar. E até hoje eu nunca vi um conceito parecido que é tão bem explorado quanto o conceito do programa Avatar. E nas poucas vezes que eu vi alguma coisa que meramente se assemelhava a isso, veio de produções que foram feitas muito tempo depois e que talvez possam ter tido alguma influência. Quando o Jake chega em Pandora, ele logo é instruído para ir direto para a base dos humanos. Na cena seguinte, o filme apresenta Quaritch. Ele é o líder das operações militares e naquele momento ele está fazendo um briefing para os que acabaram de chegar. Todo o discurso dele é voltado para quão perigoso é do lado de fora da cerca. A todo momento o Jake é induzido a pensar que o planeta é completamente hostil e que tudo tá contra ele. E isso se reflete mais para frente quando ele vê qualquer criatura que ele desconhece, a primeira coisa que ele faz é apontar uma arma. Não muito tempo depois a gente conhece a Grace. Ela é a cientista-chefe do programa Avatar e na mesma cena a gente vê um pouco da linguagem nativa quando o Norm decide se mostrar para a doutora. E vamos parar um pouco para apreciar o cuidado que o James Cameron teve ao contratar linguistas para criar um idioma do zero e se preocupar em tornar possível que os fãs aprendessem essa língua. Tem que admitir que isso é legal. Na cena seguinte, ela vai conversar com Selfridge. Grace é a chefe do programa Avatar, Quaritch é o chefe dos militares e o Selfridge é basicamente o chefe deles dois, além de bancar todas as operações humanas no planeta e também chefiar as operações de mineração de unobitânio. Nessa cena, a gente vê que o modus operandi do colonialismo estadunidense permanece intacto mesmo depois de centenas de anos. Eles acham que pode chegar em um lugar menos civilizado, entre aspas, e oferecer educação, estradas, transporte e em troca pegar todo o petróleo, todo o unobitânio que eles quiserem. Fizemos uma escola, ensinamos nossa língua pra eles, mas depois de quantos anos? Nosso relacionamento com os nativos só tá piorando. Isso acontece quando se usa arma de fogo contra eles. Os avatares são tirados dos tanques, Jake finalmente vai se conectar ao avatar que era do seu irmão, e vamos analisar bem a cena da primeira conexão do Jake. A maneira com que essa cena é construída, com a música crescendo aos poucos, com uma edição da destaque aos passos do Jake na terra e a felicidade dele por poder estar andando de novo depois de anos. Eu fico imaginando o que foi que pessoas paraplégicas sentiram quando viram essa cena pela primeira vez. E repare aqui como o Jake tem uma forte inclinação a desobedecer ordens e simplesmente se jogar e sentir o momento, quando é algo que é extremamente importante pra ele, que vai influenciar coisas lá na frente do filme. Ele não liga se precisa fazer teste, ele não liga se tá sendo ameaçado de ser sedado, ele só quer andar, correr, sentir como é finalmente estar livre de novo. E note que nas
cenas anteriores, ele demonstrava pequenos sinais de alegria, porque existia uma pequena parte dele que estava ansioso por aquele momento. E eu digo uma pequena parte porque o Jake, assim que soube da morte do irmão, ele já foi colocado numa nave congelado para vir para Pandora. A gente não sabe exatamente quão forte era a ligação que tinha entre os dois, mas no final das contas eram irmãos. E Jake mal teve tempo de sentir esse luto e já foi direto para Pandora para tapar um buraco numa corporação que foi criada pela morte dele. Desde que ele soube sobre o irmão dele, nunca vemos ele sorrindo, a não ser quando ele vê o avatar dele pela primeira vez e quando ele fala sobre se conectar com ele. E é só quando ele tá andando pela primeira vez no Avatar que vemos ele demonstrar uma felicidade verdadeira. E quando a doutora aparece pela primeira vez pilotando o Avatar dela, ela também tá feliz pelo Jake. Apesar de todo o ódio e desprezo que ela tem pelos militares, ela sabe que no fim das contas, aquela é a primeira vez em anos que um homem paraplégico consegue andar. E apesar dos dois estarem vestindo corpos azuis de 3 metros de alienígenas híbridos, essa cena entre os dois é uma cena de pura conexão humana. Essa cena é simplesmente perfeita. E logo em seguida, quando o Jake coloca o avatar dele para dormir e a conexão é encerrada, ele acorda de novo no seu verdadeiro corpo e vemos a frustração dele. E é quase como ver uma chama se apagando de tão evidente que isso tá. Eu sinceramente não sei qual a implicância que as pessoas têm com a atuação do Sam Worthington, sendo que ela cabe perfeitamente nesse papel. E o cara manda bem pra caralho. O cara é foda, patroa. A cena que vem em seguida é importante pra gente entender duas coisas. Primeiro, é aqui que o filme apresenta qual vai ser a maior motivação do Jake para fazer tudo que seja ordenado. Jake recebe uma missão simples: se infiltrar, trazer informações, e caso ele seja bem sucedido, ele vai conseguir aquilo que ele mais quer. Você consegue o que eu quero e eu consigo as suas pernas de volta quando for pra casa. E é isso que vai motivar o Jake por boa parte da trama e conduzir o ponto de conflito no futuro. E a segunda coisa, Quaritch. Muita gente gosta de falar que Quaritch é um vilão que só é mal por ser mal, sem motivo, que não há profundidade nele, que não é crível, mas respeitosamente eu discordo. Existem vários exemplos na ficção de personagens que foram à guerra e voltaram de forma diferente, se sentindo vazios e sem propósito depois que a guerra acaba. E é exatamente o que o Coronel é. Um dia ele foi um soldado também. Eu fui do 1º batalhão, alguns anos antes de você. E agora ele se encontra há anos nesse planeta alienígena, comandando uma operação militar e ansiando por um conflito que nunca chega. E a todo momento ele está inclinado ao conflito. E até se sente traído quando o Jake fala lá na frente que talvez ele consiga chegar a uma solução pacífica. Pode ser um conceito simples, pode ser um personagem simples, mas o que é que você esperava? O Thanos? O Quaritch é exatamente o que ele precisa ser para a trama do filme e funciona perfeitamente sem precisar desperdiçar um segundo sequer de tempo de tela. Na cena seguinte, o Jake sai pela primeira vez da base dos humanos. É a primeira vez que a gente começa a ver a floresta de Pandora. A cena que eles passam na escola antiga da Grace para pegar alguns equipamentos, infelizmente foi cortada na versão final, que foi originalmente exibida no cinema. O que para mim é uma pena porque, na minha opinião, é uma das cenas mais chocantes do filme. A gente vê uma escola onde crianças na via eram ensinadas e tem buracos de bala na lousa, quase como um prenúncio sobre a revelação que é feita mais à frente sobre a história do massacre dos jovens caçadores. Mataram Siwane na entrada, bem na frente da Neytiri, e aí atiraram nos outros. Desde então, qualquer contato entre os humanos e a tribo cessou completamente. Durante boa parte do filme, a Grace age com hostilidade e desprezo com Jake, por ele ser um militar. Só que isso sempre teve um motivo, isso nunca foi de graça. A Grace não tem só raiva dos militares, ela tem medo. Não medo deles, medo de que o que aconteceu na escola se repita. Quando eles saem da escola, começam a fazer algumas leituras numa raiz de uma árvore e Jake se sente um pouco entediado com aquele papo científico e começa a se distanciar dos dois. Desde que ele entrou na floresta, vemos uma mistura de medo e fascínio no Jake. Vamos se colocar no lugar do Jake por um momento. Jake vem de um mundo completamente engolido por cidades e tecnologia onde não existem mais florestas. Essa não é só a primeira vez que ele vê aquela floresta. Muito provavelmente é a primeira vez que ele vê uma floresta de verdade na vida dele. Aos poucos, tudo aquilo que ele estava sendo condicionado a temer que havia na floresta estava começando a ficar de lado, dando lugar ao fascínio de alguém que está descobrindo uma coisa completamente nova. E quando menos se espera,
aparece o perigo. Fudeu! E depois dessa cena fantástica de perseguição, o fascínio que o Jake tava começando a sentir desaparece completamente e ele volta a ser o soldado que assume que qualquer coisa vai ser um perigo e agindo quase que de maneira paranoica. E enquanto ele caminha pela floresta, vemos que ele é observado por Neytiri. Ela reconhece que ele é um avatar e provavelmente por os humanos terem sido proibidos de se aproximar da tribo, o Jake está invadindo o território. Ela decide que vai matar ele, mas antes que ela possa soltar aquela flecha, aqui chegamos ao ponto crucial que eu imagino que seja uma das coisas que as pessoas mais compreendem mal sobre o universo de Avatar. Quando uma pessoa vê um filme onde há algum tipo de misticismo ou religiosidade em torno de alguma divindade que não é exatamente a divindade que essa pessoa acredita, ela tende a assumir que não passa de uma religião pagã e que esses deuses não existem, a não ser que a temática do filme esteja explicitamente ligada a esses deuses existirem. Avatar não é sobre uma divindade que controla a vida em Pandora, é uma história sobre ver o outro como ele realmente é, entre outras coisas. Mas mesmo assim, essa divindade existe e ela é extremamente importante para a trama do filme, mesmo que ela não seja o ponto principal. No universo de Avatar, Eywa é real. Ela é como um ser vivo, formado pelas conexões existentes entre as raízes das árvores que se conectam formando uma consciência que está diretamente ligada à fauna e à flora. Eywa é real. E quando a semente da árvore sagrada pousa na flecha da Neytiri, não é simplesmente a fada da conveniência. Neytiri decide não matar o Jake porque literalmente ela recebe um sinal de Deus pedindo para ela não fazer isso. Ele finalmente consegue acender uma tocha e é atacado por uma matilha de Nantangues. Ele tenta lutar com as criaturas, mas claramente ele está em desvantagem, e então Neytiri aparece para salvar ele. Depois que o Jake é salvo, vem a cena que, na minha opinião, é uma das cenas mais lindas e profundas, não só de um filme, mas de todo o cinema em si. Neytiri joga a tocha do Jake na água, e quando o Jake pega ela de volta e sai da água, toda a floresta está brilhando. Toda a flora do planeta é imbuída por uma bioluminescência natural que obviamente só pode ser vista à noite. E Jake havia feito aquela tocha atendendo ao instinto natural dos humanos de procurar alguma fonte de luz quando anoitece. E ao mesmo tempo, ele estava condicionado a acreditar que tudo naquele planeta queria matar ele. E são justamente essas duas coisas que impedem ele de enxergar a beleza do mundo ao redor dele. E ao mesmo tempo, Neytiri está acabando com o sofrimento de uma daquelas criaturas que ela acabou de abater enquanto fala algumas palavras na língua Na'vi. Nesse momento, não tem legenda. A gente não sabe exatamente o que ela tá falando e isso é proposital. Mas só pelo jeito dela falar, os gestos que ela faz e o respeito com que ela trata aquelas criaturas, dá pra ver que ela tá rezando pela alma daqueles seres que ela acabou de tirar a vida. E quando o Jake tenta agradecer por isso, a Neytiri age com agressividade falando que aquilo é culpa do Jake. Isso não é dito no filme, mas provavelmente aqueles Nantangues só estavam atacando o Jake porque se sentiram ameaçados pelo fogo. A ignorância do Jake em achar que precisava de uma fonte de luz culminou na morte daqueles seres inocentes e por isso que Neytiri ficou pistola por ter que fazer aquilo. E quando o Jake pergunta pra Neytiri por que ela salvou ele, ela responde que é porque ele tem um coração forte. Algumas pessoas dizem que isso não faz sentido, que faria mais sentido ela simplesmente falar que foi porque ela recebeu um sinal de Eywa, o que é um ponto justo, eu admito. Mas deixe-me discordar respeitosamente. Eu amo essa frase, portanto deixe-me defendê-la. A Neytiri conhece os humanos. Ela conhece os métodos que os humanos usam para lutar dentro de armaduras de metal, usando armas que cospem fogo. Provavelmente foi a primeira vez que ela viu um deles enfrentar o perigo assim de forma tão direta, quase desarmado. E é por isso que ela fala que Jake tem um coração forte e sem medo. Isso me lembra muito uma cena que foi deletada entre Jake e Tsutei, onde o Tsutei fala o seguinte: Your warriors, they hide inside machines and fight from far away. I did not think a sky person could be brave. Na minha opinião, essa frase é muito mais importante do que as pessoas acham que ela é. Tanto que essa frase é dita novamente em um dos momentos mais importantes do segundo filme. É preciso que seja forte. Coração forte. Coração forte. A cena em que o Jake chega na tribo, eu vejo muitas pessoas que não entenderam direito achando que o Jake estava realmente enganando os Omaticaya, dizendo que era de outra tribo, quando na verdade não. A tribo conhece o programa Avatar, eles sabem que Jake é um humano pilotando um corpo falso, ou como eles chamam, um caminhante dos sonhos. O que ele tá dizendo?
O Jake começa a ter suas primeiras lições com Neytiri e ao mesmo tempo ele começa a dar informações aos militares. E logo que um dos cientistas nota isso, Grace decide que eles vão se mudar para as montanhas. Ela sabe que se o Jake continuar cada vez mais ligado àqueles caras recebendo ordens e comandos, ele vai continuar sendo só um soldado. Mas se Jake ficar afastado daquilo tudo enquanto é ensinado a ver o mundo como os navios veem, talvez ele possa se livrar de toda a lavagem cerebral que foi imposta a ele e que fez perder uma parte valiosa da vida dele. Eu já vi gente questionando por que eles deixam a Grace levar o Jake para as montanhas, e o motivo é simples. Eles não precisam que o Jake repasse as informações diretamente para eles. Logo que o Jake chega em Pandora, a gente vê que a narração do filme está acontecendo enquanto o Jake está gravando os vídeos diários nas quais ele é instruído pelos cientistas para deixar tudo registrado. E mais à frente no filme, o Quaritch mostra um desses vídeos do Jake falando que é impossível negociar com a tribo. Ou seja, todo esse tempo, não só o Jake, mas todos os cientistas estão sendo vigiados pela RDA. Então, para começo de conversa, eles não precisavam que Jake passasse as informações para eles. Eles só precisavam que o Jake se soltasse mais, ficasse à vontade fazendo esses vídeos e confessasse exatamente o que eles precisavam que ele confessasse. Na cena em que Jake sobe para as montanhas para fazer a Ikinimaya e consegue voar pela primeira vez, eu sempre me lembro da primeira frase do filme. Quando eu estava deitado no centro para veteranos do hospital com um grande vazio no meio da minha vida, eu comecei a sonhar que estava voando. Eu estava livre. Nessa frase, o Jake se lembra provavelmente de um dos piores momentos que ele passou na vida, que foi quando ele perdeu as pernas e que só teve um pequeno momento de paz quando ele sonhou que estava voando. E agora, a dor que ele sente por sua condição é totalmente ofuscada por essa nova realidade e nova perspectiva que ele está experienciando. E dessa vez não é um sonho, é real. Ele pode voar, ele pode sentir os pés tocando no chão quando ele corre, ele pode literalmente se conectar com o mundo que o rodeia e descobrir maravilhas. Ele está cada vez mais próximo ao povo, especialmente daquela que está ensinando a ver esse mundo de um jeito que ele jamais imaginaria. E essa pessoa também está se afeiçoando por ele, aprendendo a gostar de ver o fascínio que o Jake tem descobrindo o mundo. Eu não sei porque que as pessoas falam que o romance desses dois é raso, quando pra mim é completamente incrível e tão natural que parece que até seria inevitável de acontecer. Ao mesmo tempo que Jake está mais ligado aos navios, ele ainda tem uma missão. E ele tá conseguindo cumpri-la. Ele tá ganhando a confiança do povo. Ele até convenceu eles de deixar a Grace voltar pra aldeia. E quando ele tem uma conversa com Quaritch, fica claro que ele ainda tem esperança de que talvez ele consiga chegar a uma solução diplomática. Mesmo que ele saiba que não há nada que os navios queiram. Ele ainda tem esperanças. Só que antes ele acha que precisa passar pela cerimônia que vai oficializar ele como parte do povo. Eles reconhecem Jake como parte do povo. Neytiri leva ele pra Árvore das Vozes e eles finalmente revelam a paixão que tem um pelo outro e se unem diante da árvore sagrada. No dia seguinte, aquela mesma árvore é derrubada por um trator. E eu já vi gente dizendo que não faz sentido ele tá ali, que é muito conveniente ele tá naquele mesmo lugar quando eles derrubam a árvore, mas eu respeitosamente discordo e deixe-me explicar o porquê. Lembra da cena do Quaritch falando com o Jake? Vamos voltar e analisar ela mais profundamente. Quaritch fala pro Jake pra parar e encerrar dali, que vai mandar o Jake de volta para a terra e que as coisas vão esquentar pro lado dos navios. Eu vou destruir qualquer nativo que ficar na minha frente quando a coisa esquentar. E a coisa vai esquentar. Tudo que o Quaritch queria ali era afastar o Jake, porque ele não queria que ele visse o que viria a seguir. Porque já estava tudo planejado. E sabe por quê? O Quaritch já sabia que não tinha nada que eles pudessem negociar com a tribo pra sair daquele lugar. Lembra quando eu falei que eles estavam espionando o Jake? O vídeo que o Quaritch mostra do Jake falando que não dá pra negociar é de horas antes deles terem essa conversa. Assim que o Quaritch soube que não dava pra negociar, o único jeito de ter aqueles recursos seria expulsando os navios de lá. Mas como já foi dito, matar os alienígenas pega mal. Matar os indígenas pega mal. Então a solução pra isso seria fabricar uma guerra. Eles sabem a importância da Árvore das Almas. Então eles derrubam ela como uma provocação. Isso desperta a fúria dos navios que atacam as escavadeiras que estavam lá e matam todo mundo que estava por perto, criando assim a desculpa perfeita para atacar os navios e derrubar a árvore. This is exactly the incident we needed. Quando o Jake acorda e vê aquela árvore sendo destruída, ele se desespera e tenta impedir, porque ele sabe a importância daquele lugar e ele sabe qual as consequências que isso traria. E ao mesmo tempo que ele aprendia a se conectar com o povo, ele também estava trabalhando para os inimigos deles. E essas duas vidas estavam numa rota de colisão inevitável, e quando elas finalmente se chocam, as consequências não podiam ser mais devastadoras. O Jake tinha
esperança de negociar um acordo entre os navios humanos. Mas ele não podia simplesmente chegar pra todo mundo depois da cerimônia dele e falar: então pessoal, eu preciso que vocês saiam da terra sagrada de vocês, onde vocês moram há milhares de anos, porque se vocês não saírem vai ter uma galera que tá vindo aí que vai tacar fogo em todo mundo. E também porque ele tava ocupado fazendo outra coisa. O Jake nem sequer ia ter alguma chance de falar alguma coisa com eles, porque tudo já tava planejado pra acontecer sem que ele soubesse, e não teria nada que o Jake pudesse fazer pra impedir isso. E mesmo que ele não soubesse que isso estava sendo planejado, isso não isenta o Jake da culpa. Foi ele que passou as informações pros militares, foi ele que disse que não dava pra negociar e foi ele que mentiu pra tribo. E esse último fator de mentir pros navios é o mais agravante na visão do povo. Eles nem sequer têm uma palavra pra mentira. E foi por isso que a Ney ficou tão puta com o Jake quando ele fala a verdade. Ela acreditava no Jake, tinha fé nele, de corpo e de alma, e ela foi traída. A Neytiri é de longe o ser que está mais conectado com o Jake. Os navios só se unem com um único parceiro pelo resto da vida. Lembra da cena dos dois na árvore sagrada quando eles fazem tsarrilho? Algumas pessoas acham que é assim que eles se reproduzem, mas não. Os navios são mamíferos sexuados e eles se reproduzem de maneira semelhante aos seres humanos. O ato da ligação das Kurus é algo muito mais complexo e profundo que isso. As Kurus são literalmente uma extensão do cérebro dos Na'vi e dos outros seres que habitam Pandora. Elas permitem que eles se conectem diretamente com a consciência de Eywa e com as memórias de seus ancestrais. E quando a ligação é feita de um ser vivo para o outro, os dois indivíduos conectados compartilham emoções, memórias e impulsos sensoriais. Isso é usado como uma ferramenta para domar os animais e montar neles, mas quando se trata de uma relação de uma pessoa para outra, isso vai muito além. Eles nunca poderiam fazer isso com mais de uma pessoa, porque a partir do momento que os dois se unem, é como se a mente dos dois se entrelaçasse e as memórias passam a ser compartilhadas. Todos os sentimentos daquela pessoa são seus também. Todas as experiências de vida, todas as angústias, as felicidades, quase como se os dois virassem literalmente um só. Você consegue imaginar o quão louco é isso? Imagine uma sociedade onde um casamento por interesse simplesmente é improvável, onde a única razão que pode unir dois seres é o mais puro e sincero amor, porque a partir do momento em que esses dois seres se unem, eles conseguem sentir exatamente as intenções e os sentimentos do outro. O que os seres humanos chamam de amor não é nada comparado ao que esses filhos da puta têm. Neytiri amava o Jake e foi traída por ele sabendo que nunca mais poderia se unir com ninguém. Quando ela rejeita Jake, é como se ela estivesse rejeitando uma parte de si própria, e naquele momento ela também está se sentindo culpada, porque foi por acreditar no Jake que ela trouxe ele para a tribo, quando poderia ser que nada disso tivesse acontecido se ela simplesmente tivesse soltado aquela flecha. Quando as bombas começam a ser jogadas, Neytiri para de frente aonde o Jake e a Grace estão amarrados. Ela tem a chance de salvar eles, mas ela decide deixar eles ali para serem mortos pelas mãos do próprio povo do céu que eles pertencem. Mas no meio da fumaça aparece Moat, segurando uma adaga, e dá-se a entender que ela vai matar ele porque tudo aquilo que tá acontecendo é culpa do Jake. Só que não. Ela, mais do que ninguém ali, é a mais conectada com Eywa, e ela ainda carrega um pequeno lampejo de fé que Jake tá ali por alguma razão. Se você é um de nós, nos ajude. A cena da queda da árvore lá é uma das cenas mais dolorosas desse filme. Não se trata da morte de um personagem, não se trata apenas da dor de dezenas ou provavelmente de centenas de vidas perdidas. Ela tem um significado muito maior. Aquela árvore era o lar dos Omaticaya antes mesmo da humanidade começar a dar os primeiros passos na Terra. Quando alguém ganha o seu lugar no povo, ele faz o arco da madeira da árvore lá. Então todo Omaticaya que sobreviveu àquele ataque sempre terá consigo uma relíquia que vai lembrar da importância da sua casa e a dor dessa perda. Toda a sua herança ancestral, as memórias e o amor que eles tinham por seu lar, destruído porque os forasteiros querem um metal embaixo dos pés deles. Jake e os cientistas vão presos, mas eles são resgatados por Trude e Max, que fogem num helicóptero. Só que o Quart tenta impedir eles metralhando a nave. Grace é atingida no processo. O Jake vê que ela não vai resistir porque eles não têm os recursos necessários para salvar ela, mas ele acredita que os navios têm. Mas provavelmente não tem nada que o Jake pudesse dialogar a essa altura do campeonato para fazer os Omaticaya ajudarem ele. Então ele tem que fazer uma coisa insana. Anteriormente, o Toru, que é apresentado como um animal
animal lendário, extremamente perigoso. A tradução do nome Toruk significa a última sombra, porque é a última coisa que alguns veem antes de morrer. Só existiram 5 Na'vi que conseguiram se conectar a um Toruk e se tornarem Toruk Makto. Algumas pessoas apontam para isso dizendo que Jake está se aproveitando das lendas dos nativos para se destacar entre eles para benefício próprio, mas não é assim que eu vejo. Jake sabe como os humanos lutam. Ele pode ajudar o povo. Ele e Grace precisam da ajuda do povo e ele vai fazer de tudo para salvá-los. Em nenhum momento Jake rejeitou a crença dos Na'vi ou tentou se aproveitar delas. Muito pelo contrário, ele abraçou elas completamente. Por mais que isso não esteja dito no filme com palavras, ele sabe que Eywa é real e que ela tem poder. Ele sabe que Eywa escolheu ele para alguma coisa. E ele sabe que tudo que ele passou até agora levou ele àquele momento decisivo. Ele não se torna Toruk Makto porque quer liderar o povo, não porque ele quer ser melhor que os outros Na'vi, mas porque ele vai fazer o que for necessário para defender a casa dele. Ele nem sequer se impõe como um líder quando aparece para a tribo. Ele respeita a hierarquia e se porta como um tipo de general. E quando eles veem Jake chegando, a Neytiri, o Tsutei, a Moati, todos eles entendem o porquê do sinal. Por que o Jake ser o escolhido? E você pode até pensar, mas por que tem que ser ele especificamente? Por que não poderia ser outro Na'vi qualquer? Porque os outros Toruk Makto reuniram os clãs em crises que só diziam respeito aos conflitos internos do planeta. Dessa vez a crise vem de fora e ela tem um poder incomensurável. E seria necessário alguém que soubesse como o inimigo pensa para poder guiá-los nas batalhas que viriam. O Jake desobedece às 3 leis de Eywa por usar armas e depois leva outros Na'vi a desobedecerem. Mas eles precisam desobedecer, porque dessa vez é necessário, dado a natureza do inimigo, e não poderia ser outro a não ser ele. Assim que ele reconquista a confiança do povo, Jake pede para eles ajudarem Grace. Então os Na'vi fazem o ritual que seria para transportar a consciência dela do seu corpo para o seu avatar permanentemente. E depois de tudo, Grace ainda está inclinada a não acreditar em Eywa, mas ela sabe que de alguma forma existe algo acontecendo nas entranhas daquele planeta. No filme é ela que apresenta onde o misticismo e a ciência se encontram, mas ela ainda não acredita que Eywa em si existe. E depois que o ritual acontece, a Grace acorda ainda no seu corpo humano e ela não foi forte o bastante para fazer a passagem do seu corpo original para o corpo do seu avatar, mas ela ainda fez parte do caminho. Antes do ritual, Moati fala que ela tem que passar pelo olho de Eywa para retornar. Ela morre enquanto está no olho de Eywa e provavelmente ela passa a ser o primeiro ser humano que passou a fazer parte de Eywa. Isso não é uma teoria de fã, isso não é uma suposição, isso não é misticismo, isso é fato dentro da realidade do filme. Tanto é que no segundo, a Kiri encontra com ela dentro de Eywa e antes de morrer, ela fala: "Eu estou com ela, Jake. Ela é real." O filme praticamente joga na cara de todo mundo que Eywa existe e que ela tá o tempo todo influenciando nos eventos, e mesmo assim tem gente que não entendeu isso e eu fico me perguntando por quê? Não tava claro bastante? Não tava esfregado na cara bastante? Depois que a Grace morre, o Jake faz um discurso para inspirar não só o povo, mas como a ele mesmo. Ele reúne 15 dos clãs de Pandora, os dois lados da batalha se preparam, e na noite antes da batalha, o Jake implora pela ajuda de Eywa, mas a Neytiri fala que ela não pode ajudar, pois ela só protege o equilíbrio da vida, e eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Quando a batalha finalmente começa, a gente consegue ver a influência das estratégias de Jake na batalha. Os guerreiros nos Icrãs atacam de cima, usam o peso deles para desestabilizar as naves e derrubar elas, e por um breve momento até parece que tem uma chance de vitória, mas a gente logo vê que isso é só por um momento. Logo em seguida os humanos começam a dominar a batalha, a Trude morre, o Tsutei e o Avatar do Norte ficam fatalmente feridos, a Neytiri é derrubada e perde a Icrã dela, e no momento mais crítico da batalha, quando a nave mãe dos humanos está avançando para bombardear a Árvore das Almas, os animais de Pandora começam a atacar os humanos e viram o jogo novamente a favor dos Na'vi. O que muitos chamam de conveniência de roteiro ou de timing perfeito nada mais é que a reação imunológica de um super-organismo vivo. Pandora é um ser vivo. Os humanos são como uma infecção que chega para devastar a natureza e acabar com o equilíbrio da vida que Eywa protege. Essa não é uma guerra apenas contra os Na'vi, é uma guerra contra Eywa. Se os humanos conseguirem o que querem, não vão descansar até que a última árvore seja derrubada e a última pedra cinza seja arrancada do solo da mesma forma que eles fizeram no planeta deles. Não existe verde lá. Eles destruíram a mãe.
e vão fazer a mesma coisa aqui. E da mesma maneira que um corpo produz anticorpos para combater uma bactéria ou infecção, Eywa produz os anticorpos necessários para acabar com a infecção humana. E aqueles animais não foram projetados para defender Eywa, eles são só parte do equilíbrio natural do planeta, mas circunstâncias desesperadas pedem soluções desesperadas. Aproveitando a oportunidade, o Jake consegue explodir uma das turbinas da nave que estava indo bombardear a árvore sagrada. Ele tenta repetir a mesma coisa com a nave do Quaritch, mas ele falha da primeira tentativa e quando consegue é usando um míssil da própria nave, então ele cai na floresta e consegue sobreviver usando a técnica que a Neytiri ensinou ele. Quaritch entra no exoesqueleto dele e pula antes que a nave exploda em sua cara. Eu só queria apontar um detalhe muito interessante na luta entre a Neytiri e o coronel. Quando o Quaritch esfaqueia o animal, a Neytiri demonstra dor. E logo que o Quaritch joga o animal no chão, dá pra ver exatamente o momento em que ela se desconecta do animal, e quando o coronel dá a facada final pra matar a criatura, ela já não demonstra dor. Isso também acontece anteriormente quando a Neytiri tem o Ikran dela atingido. Isso porque quando a Tsaheilu é feita, os dois indivíduos também compartilham impulsos sensoriais. Ou seja, a Neytiri estava sentindo quando a Ikran levou um tiro e quando o Paulo Canto estava sendo esfaqueado. E é triste saber desse detalhe, mas ao mesmo tempo interessante que eles se preocuparam em mostrar esse detalhe. Toda a tensão que vem em seguida, o Jake alternando entre tentar salvar o seu corpo humano e ao mesmo tempo tentar salvar o seu avatar, culmina na morte mais satisfatória desse filme, talvez de todo o cinema. O Stephen Lang mandou bem pra caralho e graças a Eywa, o James Cameron arranjou uma desculpa pra trazer esse cara de volta. Fantástico. A cena seguinte é mais uma daquelas cenas que é simplesmente perfeita desse filme. Aquela é a primeira vez que a Neytiri vê o verdadeiro rosto de Jake. E ela não rejeita como ela faz com todos os humanos, ela aceita ele. Eu vejo você. Eu vejo você. A frase "eu vejo você" pra mim é muito mais profunda do que simplesmente "eu te amo", porque ela significa que ela tá vendo dentro do outro. É como se ela dissesse que eu vejo você independente das suas falhas, independente da sua cor, independente da sua espécie. Eu vejo que você é muito mais do que o que eu tô vendo aqui na minha frente. E na minha opinião, esse significado foi muito melhor explorado no segundo filme, na cena entre a Tsirei e o Loak, quando ele fala: "Sangue de demônio, estranho, é só isso que vem." E ela responde: "Eu vejo você." O impacto significativo dessa cena foi tão grande que transcendeu Avatar e foi até levado para outras mídias recentemente. E eu não sei se os diretores de Nimona se inspiraram em Avatar, mas essa mesma frase serviu perfeitamente no momento mais catártico da animação. Me desculpa. Eu vejo você, Nimona. Na cena seguinte, Tsutei foi encontrado na floresta, ferido, e certamente está nos últimos momentos da vida dele. Assim que ele sabe que o povo tá seguro, ele passa o cargo de Oloekitan pro Jake, que por sua vez fala que não quer ser o Oloekitan. Você deve liderar, Jake Sully. Eu não levo jeito pra isso, irmão. E na minha visão, o arco do Jake se tornando líder se assemelha ao arco do Ragnar em Vikings. Eu não me tornei Lorde porque queria ser Lorde. E eu não virei rei por ambição. Mas, novamente, eu não tive escolha. Jake não é um líder nato. Ele era só um soldado. E era isso que ele estava fazendo. E quando o manto de líder cai sobre os ombros dele, ele se vê tendo uma responsabilidade maior do que ele queria ter em primeiro lugar. Isso pode até ter influenciado algumas decisões incoerentes que ele teve durante o segundo filme. Mas isso é assunto para outro vídeo. Para mim, a morte do Tsutei é um dos eventos mais trágicos dessa história. E não só pela tragédia em si, mas por toda a história do Tsutei. Ele viveu a maior parte da vida dele treinando para ser um grande guerreiro. E posteriormente foi escolhido para ser o sucessor do líder da tribo. Então outra grande parte da vida dele foi dedicada a treinar pela responsabilidade desse cargo. E quando ele se torna o Oloekitan, ele só fica nesse cargo por 2 dias. Olha, eu sei que mortes são importantes para colocar impacto na trama e que não faria nenhum sentido que nenhum dos personagens importantes morresse, mas precisava matar o meu mano Tsutei. Os humanos são expulsos de Pandora. E repare que nessa cena o Jake tá usando o mesmo colar que o Tsutei usava. E aí Jake faz o último vídeo diário dele lá em Hell's Gate. Ele fala que não vai voltar ali e que hoje é o aniversário dele. A tradução brasileira fez perder um pouco da ambiguidade da frase original, na minha opinião. Em inglês, aniversário é birthday, que também significa dia do nascimento. Então naquele momento o Jake não tava só falando que ele tava fazendo aniversário, mas também tava falando que era o dia do seu nascimento. Ou nesse caso, o seu
seu renascimento, quando ele deixa de uma vez por todas o seu corpo humano e a sua mente passa a habitar unicamente o seu corpo Na'vi através do mesmo ritual que eles tentaram fazer com a Grace antes. E a cena corta bem na hora que Jake acorda para sua nova vida, um final sem rodeios, sem enrolação, só um final pontual, aberto para continuações e deixando aquele gostinho de quero mais, um gostinho que levou 13 anos para ser saciado, mas tudo bem. Beleza. Até agora eu só expliquei o que as pessoas entenderam mal sobre Avatar e que não tem nada de simples. Mas nada disso responde à dúvida primordial que me motivou a fazer esse vídeo. Síndrome de depressão pós-Avatar. Por quê? Why, oh God, fucking why? Algum tempo atrás eu tive uma conversa bem profunda com outro fã de Avatar e a gente tava debatendo justamente a questão de todo o hate que o filme leva. E a gente chegou a um consenso. Avatar é um filme bom, isso a gente já sabe. Ele realmente pode não agradar algumas pessoas, porque afinal nem Jesus agradou a todo mundo. Ele é um filme divertido, ele é um baita espetáculo visual que encanta pessoas de diferentes idades e das mais vastas culturas do mundo. Mas existe um certo grupo de pessoas a qual Avatar cativa mais do que as outras. Um grupo que vê Avatar muito além das imagens que são mostradas em uma tela. E além das mensagens óbvias, como o respeito às culturas indígenas e a preservação ambiental. E é esse grupo que está propício a ter a síndrome de depressão pós-Avatar. E é nesse grupo que eu tentei me focar para tentar entender o que causa essa condição nas pessoas. Eu comecei a analisar a minha experiência pessoal. Avatar foi lançado em 2009. Eu só fui assistir o filme pela primeira vez anos depois em DVD. E eu assisti tantas vezes que eu decorei praticamente todas as falas do filme. E o disco simplesmente parou de funcionar direito de tão desgastado que tava. Eu gostava muito daquele filme. Eu não sabia direito o porquê. E por muito tempo eu achei que era só um filme qualquer que eu era fissurado quando eu era criança. Só que quando eu assisti de novo, quando eu era mais velho, mesmo já tendo visto muitos outros filmes, eu percebi que era como se aquele filme em específico tivesse alguma coisa diferente de todos os outros. E eu não sabia dizer o porquê. E de verdade, eu nunca sofri da síndrome. E eu acho que é porque desde pequeno eu moro no interior e eu sempre tive bastante contato com a natureza. E eu acredito que esses fenômenos sejam mais comuns, principalmente em pessoas que vivem em cidades grandes. Mas desde a primeira vez que eu vi o filme, eu sempre tive essa sensação estranha que eu nunca consegui explicar. Enquanto eu pesquisava sobre a depressão pós-Avatar, eu me deparei com um vídeo do canal The Angry Hippie. E foi esse vídeo que me deu todas as respostas que eu precisava. Em poucas palavras, Pandora é como se fosse a representação de uma versão alternativa da Terra e os navios são uma representação de uma versão alternativa da humanidade caso a nossa espécie não tivesse perdido a sua conexão com a natureza em troca de pedras brilhantes e petróleo. Ok, vamos com calma. E se eu dissesse a você que aqui na Terra existe alguma coisa muito parecida com o que Eywa é? Nesse exato momento, no chão abaixo de nossos pés, existe uma complexa rede formada de raízes de plantas, fungos e bactérias chamada micélio que conecta 90% das plantas do nosso planeta. Uma rede de colaboração entre plantas capazes de se comunicarem através de sinais bioelétricos e realizarem uma vasta gama de processos ajudando umas às outras. E isso é só uma explicação superficial. Eu recomendo bastante que vocês vejam o episódio 7 da série Cosmos Mundos Possíveis. A única diferença entre o micélio da Terra e a rede que conecta Pandora formando Eywa é que as reações bioelétricas do micélio da Terra são milhares de vezes mais lentas do que as reações elétricas nas árvores de Pandora. É assim rápido? É uma transdução de sinal dessa raiz para a raiz da árvore mais próxima. A velocidade de um ai para uma árvore é de 2,5 cm a cada 3 minutos. A forma com que um micélio se multiplica pela natureza é através de cogumelos. E um dos únicos seres vivos que apresenta bioluminescência aqui na Terra são algumas espécies de cogumelos e fungos. E se você reparar bem, em Pandora praticamente tudo que é vivo tem bioluminescência. E podemos ver muitos cogumelos de todos os tamanhos e formatos em todo lugar. No segundo filme, a gente vê até formações de rochas gigantescas que se assemelham muito a
cogumelos gigantes fossilizados. E isso tudo me leva a entender que toda a vida do planeta evoluiu de fungos. Aqui na Terra, os fungos surgiram muito antes das plantas e haviam florestas inteiras de cogumelos gigantes antes que as árvores começassem a colonizar o planeta. E a rede do micélio naquela época prosperava tanto quanto agora, e talvez até mais. E agora vamos começar a imaginar o que aconteceria se... O que é que aconteceria se o micélio de um planeta tivesse reações elétricas em tempo real? E se esse planeta tivesse em um lugar privilegiado no universo? Tipo, por exemplo, orbitando um gigante gasoso que protege o planeta de, por exemplo, impactos desastrosos de asteroides e radiação cósmica? E se essa rede de micélio tivesse tido milhões, talvez até bilhões de anos nas condições perfeitas para evoluir a ponto de criar um tipo de consciência global formada de todos esses seres vivos, conseguindo até guiar de maneira consciente a evolução de um planeta e a forma com que os seres vivos que habitam esse planeta formam a sua sociedade, sendo um verdadeiro deus para eles. Eywa é exatamente isso. E ela é tão inteligente a ponto de prever o tipo de tecnologia que pode vir a ser criada só utilizando os recursos naturais. E como uma forma de auto se preservar, ela dita as 3 leis de Eywa: não coloque pedra sobre pedra, não use a roda giratória e nem os metais do chão. Isso é nada mais do que instinto de autopreservação. E ao impor as 3 leis de Eywa, ela também está protegendo os próprios navios e o equilíbrio da vida das outras espécies de coisas como, por exemplo... Existem muitas vertentes espirituais e filosóficas sobre a importância de manter a conexão com a natureza e que um modo de vida materialista nos afasta disso e degrada não só a natureza como a nós mesmos, como o hinduísmo, o neo-humanismo, até o movimento hippie. E eu acredito que as pessoas que são mais abertas a essas ideias são muito mais afetadas pela síndrome de depressão pós-avatar. Estatisticamente falando, não existe nada que impeça de um mundo como Pandora de existir. Não há nada que impeça de um superorganismo como Eywa existir. E não temos como saber o que aconteceria se, por exemplo, aqui na Terra, um certo macaco pelado não tivesse fudendo o mundo e atrapalhando a evolução natural das coisas. Nós destruímos, matamos, roubamos por causa de coisas que não tem valor nenhum. A água é de graça, comida brota literalmente do chão e a nossa sociedade nos obriga a dar horas e horas do nosso dia trabalhando para enriquecer pessoas que já são ricas, para ganhar pedaços de papel ou então códigos de um programa para que possamos trocar isso pelas coisas que nos mantêm vivos. E não adianta falar, mas nada te impede de viver no meio do mato e abandonar tudo. Só que a gente não pode abandonar tudo. Nós não temos mais o conhecimento dos nossos ancestrais que sobreviviam na natureza. A nossa sociedade nos deixou moles, ignorantes. Ignorante como criança. Dependentes das correntes que nos aprisionam e incapazes de se conectar com o mundo e ver a beleza ao nosso redor, porque desde pequenos somos condicionados a achar que a única maneira de viver é essa. Assim como Jake e sua tocha impedindo de ver as belezas das luzes da floresta, as nossas cidades cheias de luzes nos impedem de ver a beleza das estrelas acima das nossas cabeças à noite. Enquanto a gente tá preso nessas vidas medíocres, podem existir outros em outro lugar no universo que estão experienciando a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor. E quando alguns de nós aqui embaixo percebem a verdade, quando vem esse filme, é aí que essas pessoas caem em desgraça e começam a sentir que tudo o que elas fizeram na vida foi em vão, porque nós não sabemos mais como é viver de verdade. Nós nem sequer estamos sobrevivendo, estamos apenas existindo, sendo empurrado pela sociedade a seguir ambições materialistas e fúteis que só levam a 2 caminhos. Ou você cresce na hierarquia pisando em cima da cabeça dos outros e explorando o trabalho de centenas de trabalhadores, ou você é pisado e explorado, e no meio disso tudo existe aquela minoria ínfima que consegue não seguir nenhum desses caminhos e se colocar como exemplo para os que estão sendo explorados, dando falsas esperanças que eles vão ser bem-sucedidos também, e assim ajudar a manter as engrenagens do sistema girando. Nós perdemos a nossa conexão com a natureza, nós constantemente
constantemente matamos e devastamos nossa Eywa, nossa mãe terra, nossa Gaia, por causa de coisas que não valem porra nenhuma, só porque alguém apontou para aquela coisa e falou: aquilo ali vale tanto, aquilo lá vale outro tanto. A gente vive nas rédeas de grandes impérios democráticos que invadem países de terceiro mundo, impõem o progresso nesses países menores, fazendo com que criem dívidas tão grandes que são impossíveis de ser pagas. Então eles exigem que suas companhias possam extrair o petróleo e os outros recursos desses países, e caso esses países menores não aceitem, got a wounded girl. We need to take the rough to mile. Oh, it's their fault for bringing their kids to a battle. That's right. Esse é o esquema. Quando qualquer um tem alguma coisa que vocês querem, fazem dele inimigo. E aí podem pegar a força. Eu não sou um cara religioso, mas eu já tô me aprofundando nesses assuntos há quase um mês, e quanto mais eu aprendo, mais eu me questiono se existe algo além. E eu não tô falando de Buda, Alá, Brahma, nada disso. Eu tô falando de alguma coisa mais mensurável pela biologia da floresta. E o que é exatamente? Será que existe alguma coisa escondida nas entranhas do mundo, ou então formado por toda a matéria do universo? James Cameron teve a ideia de Avatar depois que teve um sonho, e por causa disso ele criou um filme que causa um tipo de despertar espiritual nas pessoas. E se isso não for uma coincidência? Ou então, sei lá, pode ser que seja só um filme caro de CGI e eu só tô procurando pelo em ovo. Mas eu queria dedicar esse vídeo a você, jovem, que perdeu a esperança nesse mundo e deseja viver como os Na'vi. Eu não julgo você. O ser humano pode ser um pouco duro às vezes, mas a humanidade não se resume a isso. Se você olhar ao seu redor, você vai ver muito mais gente boa fazendo bem do que gente fazendo merda. O problema é que as coisas ruins chamam mais atenção, vendem mais, atraem mais audiência, e também tem aqueles que são bem poderosos e que fazem merda num nível estratosférico. Mas por favor, me escuta. Esse mundo não tá perdido. E se a gente quiser, a gente pode fazer desse mundo um lugar mais parecido com Pandora. Mas a gente, que eu digo, somos todos nós, a humanidade. Mas eu acho que isso não vai acontecer se depender daqueles que estão no poder agora, e nem tão cedo. Mas vocês vão ser os nossos líderes no futuro. Os nossos cientistas, nossos artistas, nossos influencers, nossos professores. E por isso eu imploro a vocês. A gente precisa encontrar uma maneira de viver em harmonia. Não só um com o outro, não só com as outras espécies, mas com o mundo inteiro. A gente não pode deixar que o nosso mundo vire a terra de onde o Jake veio, e isso depende de vocês. E eu sei que isso pode ser muita pressão para algumas pessoas, mas se tem alguma coisa que eu acredito, que eu tenho fé, é na humanidade. E eu sei que vocês vão ficar bem, e eu sei que vocês vão mudar esse mundo para melhor. Talvez não daqui a 10 anos, talvez não daqui a 50 anos, mas não importa quanto tempo levar, por favor, salvem Gaia.